A informação, inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias, foi confirmada à Lusa pela autarquia, que vota na reunião do Executivo de segunda-feira a abertura de candidaturas para o Programa de Consumo Viziado, que resultará na criação de um espaço para consumo viziado amovível. A proposta, a que a Lusa teve acesso, estabelece, cerca de um ano depois da assinatura do protocolo para a criação de respostas de consumo viziado no Porto, as condições de atribuição de financiamento do programa, ao qual poderão candidatar-se todas as pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos cuja finalidade estatutária inclua a luta contra a toxicodependência e tenham intervenção geográfica na cidade do Porto. A estrutura amovível do programa deverá funcionar 10 horas por dia, 7 dias por semana, em horário proposto e validado pela entidade gestora à Comissão de Implementação, Acompanhamento e Avaliação, de acordo com o anexo a que a Lusa teve acesso. A equipa deverá ser composta por profissionais em permanência, tais como enfermeiros, 2 técnicos psicossociais, 1 educadores de pares, 1, entre outros. A equipa será ainda reforçada com profissionais a tempo parcial, nomeadamente por um psicólogo, 7 horas semana, um assistente social, 7 horas semana, e um médico, 4 horas semana. A execução do programa terá a duração de 1 ano, a título experimental, a que se seguirá uma segunda fase, com a duração de 2 anos, caso a avaliação da fase experimental seja favorável. De acordo com os documentos consultados pela Lusa, o limite máximo do financiamento público assegurado pela Câmara do Porto para a execução do programa pelo período de 1 ano, a título experimental, é de 270 mil euros. O espaço, que se dirige a utilizadores de substâncias psicoativas ilícitas por via injetada ou fumada, contará, contudo, com o apoio da Câmara do Porto no montante global de 650 mil euros. O programa de consumo viziado do município do Porto resulta da cooperação entre várias entidades, na sequência do protocolo assinado em 2020 para a criação de respostas deste tipo na cidade, assinala a Câmara do Porto na nota hoje publicada. Esse documento, subscrito pela Câmara do Porto, pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, SICAD, pela Administração Regional de Saúde do Norte, ARS Norte, e pela Segurança Social, prevê numa primeira fase a implementação de um espaço de consumo viziado amovível e numa segunda fase um espaço de consumo viziado móvel. A operacionalização do protocolo cabe a uma comissão de implementação, acompanhamento e avaliação composta por elementos das entidades envolvidas. No dia 14 de junho, a Câmara do Porto já tinha avançado que ia trazer, em breve, à reunião do Executivo, o aviso de abertura de procedimento para selecionar a entidade que vai operar a unidade móvel de consumo viziado de droga no concelho. O esclarecimento foi prestado pelo vereador da Habitação e Coesão Social, Fernando Paulo, em resposta ao pedido de esclarecimento da vereadora da CDU, Hilda Figueiredo. No período antes da ordem do dia da reunião do Executivo desta manhã, temos vindo a trabalhar desde o ano passado. Esperamos muito brevemente trazer à Câmara o aviso de abertura do procedimento para selecionar a entidade que vai operar essa unidade móvel, afirmou à data. Em julho de 2020, a Câmara do Porto aprovou, por maioria com os votos a favor do Grupo Rui Moreira, Porto, o nosso partido, do PS, da CDU e a abstenção do PSD, o programa para consumo viziado, que pressupõe, numa primeira fase, como projeto piloto, a disponibilização de uma unidade amovível, a ser complementado, numa segunda fase, por um espaço móvel com um veículo adaptado. O protocolo foi assinado pelas entidades envolvidas no final de agosto de 2020.